A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos prosseguir com o estudo desse último trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical Betel. Hoje nós vamos refletir sobre a promessa da vinda do Espírito Santo, feita lá no livro do profeta Joel e que se cumpriu em Atos dos Apóstolos. Claro que o Espírito Santo sempre esteve presente em todo lugar, antes mesmo da fundação do mundo, se movendo sobre a face das águas, na criação, inspirando os escritores da Bíblia Sagrada, vindo sobre os servos de Deus, como no caso de Sansão e os profetas, porque ele é Deus onipresente e eterno, conforme o salmista também afirma lá no Salmo 134. Mas quando se fala sobre a vinda do Espírito Santo, quando Jesus, que também é Deus onipresente, diz: se eu não for, o Espírito Santo não virá, diz respeito a uma atuação diferente do Espírito Santo. Agora dando dons aos homens e atuando dentro do ser humano, consolando, ensinando e fortalecendo o povo de Deus. Essa promessa, então, se cumpriu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que é o texto de referência de hoje. Nós vamos ler do versículo 14 ao 17. Diz assim o texto: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Esse texto, então, fala do cumprimento de mais um passo importante no perfeito e glorioso plano divino para a humanidade, que é o derramamento do Espírito Santo. Após os discípulos receberem essa bênção no dia de Pentecostes, eles começaram a falar em outras línguas, de acordo com o que o Espírito Santo concedia. Nesse caso especificamente, não era a língua dos anjos, mas nos idiomas das pessoas estrangeiras que estavam habitando Jerusalém naquela época, mesmo sem os discípulos nunca terem estudado os idiomas daquelas pessoas. Por isso as pessoas pensavam que os crentes estavam embriagados. Foi quando Pedro disse essas palavras que lemos. E aqui, irmãos, cabe uma observação importante, tá? Eles não estavam embriagados de vinho e muito menos do Espírito Santo, como alguns pregam por aí. O Espírito Santo não age como se estivesse embriagando uma pessoa. Quando ele se manifesta de uma maneira sobrenatural na vida de alguém, essa pessoa continua lúcida e tendo domínio sobre suas atitudes. A bebida faz a pessoa cair, o Espírito Santo levanta o caído e abatido de espírito. Então, com base nesse texto, nós vamos falar nessa lição sobre a promessa da vinda do Espírito Santo e o seu cumprimento, que são os objetivos de hoje. Começando pelo tópico 1, que vai aprofundar mais sobre essa promessa da vinda do Espírito Santo, que não foi feita após a vinda e a partida de Jesus desse mundo. Ali se deu o cumprimento dessa promessa que já havia sido feita desde o Antigo Testamento. Não só Joel profetizou sobre esse glorioso evento, mas outros profetas também, como Isaías, Ezequias, Zacarias, João Batista também, já na transição do Antigo para o Novo Testamento, e o próprio Senhor Jesus também profetizou esse evento. Mas Joel foi citado por Pedro e é conhecido no meio teológico como o profeta do Pentecostes, porque Joel acrescenta os dons como resultado do derramamento do Espírito Santo, além de ele afirmar também que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, não somente sobre os habitantes de Jerusalém, conforme os demais profetas profetizaram. Tem pessoas que acreditam que essa promessa foi só para aqueles dias, para a formação da igreja, mas Deus deixa claro através do profeta Joel que o derramamento do Espírito Santo abrange todo aquele que invocar o nome do Senhor e a todas as nações que creem nessa promessa. Diz respeito a todos que estão longe, conforme dizem Atos também, seja geograficamente falando ou na distância do tempo mesmo.
A promessa abrange a todos quanto o Senhor chamar, inclusive nós, Igreja Brasileira do século XXI. Não será possível aprofundar em todas as citações bíblicas dessa promessa, devido ao tempo, mas esse tópico, além da importância da promessa, ele vai abordar também ela sendo pronunciada nas palavras de João Batista e nas de Jesus. O profeta Joel, então, declara com mais clareza os detalhes acerca do derramamento, da efusão do Espírito Santo nos últimos dias. E aqui tem um ponto importante também a ser observado. Efusão diz respeito a um derramamento, só que não podemos confundir e querer relacionar o procedimento do batismo nas águas com o batismo no Espírito Santo. São eventos distintos. Algumas igrejas batizam os crentes nas águas através da efusão, com o derramamento de água na cabeça do candidato ao batismo, mas o batismo nas águas, biblicamente, é por imersão. Por isso ele é comparado pelo apóstolo Paulo com o sepultamento. Já o batismo com o Espírito Santo, esse sim aponta para uma efusão, um derramamento do poder de Deus sobre o crente, seja de alto a baixo, como o óleo precioso que descia na barba de Arão até a orla das suas vestes, na planta dos seus pés. Isso fala de comunhão, comunhão com os irmãos, comunhão com o Espírito Santo. Ou de baixo para cima, como a profecia de Ezequiel, onde ele via alguém afundando aos poucos nas águas de um rio, começando pelo tornozelo, depois até os joelhos, lombos, até a cabeça e até a pessoa nadar nas águas do Espírito. Claro que são apenas símbolos, mas o princípio é o mesmo. Deus quer nos encher plenamente, totalmente com o seu Espírito Santo. E o que João Batista diz sobre o derramamento do Espírito Santo? Que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Alguns interpretam que esse fogo diz respeito ao juízo de Deus, porque no contexto João Batista diz que Jesus recolherá o trigo no seu celeiro e a palha ele queimará no fogo que nunca se apaga. Mas o fato é que Jesus é apontado por João Batista como aquele que batiza com o Espírito Santo. E Jesus assina embaixo essa declaração quando ele diz para os seus discípulos no Monte das Oliveiras, antes de ser elevado ao céu, que eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois daqueles dias, como de fato aconteceu. E essas palavras de Jesus continuam ecoando, expressando a sua vontade de que todos os salvos sejam também selados com o Espírito Santo. Por que Jesus almeja isso, irmãos? Porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder necessário para que o crente possa suportar as adversidades a ponto de glorificar a Deus com o seu bom comportamento, como no caso do apóstolo Paulo, que citamos na lição anterior, que sofreu tanto por amor ao Evangelho e chamou todo esse sofrimento de bom combate. Paulo chegou a dizer que ele tinha prazer nas aflições, nas perseguições, nas injúrias por amor a Cristo. Irmãos, só um crente revestido do poder do Espírito Santo pode reagir dessa forma em meio a tanto sofrimento. Cantar louvores com as costas toda ensanguentada dos açoites que levou é algo fora do comum. E o Senhor Jesus, o que ele disse sobre a promessa da vinda do Espírito Santo? Jesus garantiu aos seus discípulos que não os deixariam órfãos, mas que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, para habitar com eles para sempre. Foi a referência da lição passada, que por sinal é a diferença da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento para o Novo Testamento. No Antigo Testamento ele vinha sobre os seus servos, cumpria um propósito e se retirava. Agora ele habita nos seus servos permanentemente. É como se no Antigo Testamento o Espírito Santo fosse um inquilino numa casa alugada, que se retirava e ia para outra casa de acordo com a necessidade, mas agora ele age como o proprietário da casa. Agora ele tem moradia fixa em nós. Ele habita conosco para sempre, a fim de, através de nós, anunciar a grandeza de Deus e a salvação em Jesus Cristo. Vamos para o tópico 2 agora, que vai falar sobre o cumprimento dessa promessa, conforme Lucas descreve no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, porque fiel é o que prometeu. E a partir do Pentecostes, o Espírito Santo começa a operar de forma ampla e variada na formação do seu povo, conforme falamos no início, capacitando, consolando, guiando, fortalecendo, entre tantas outras operações.
Por isso que toda honra, toda glória e todo louvor deve ser atribuída a Ele, ao Espírito Santo de Deus. Quando o crente faz algo na obra do Senhor, é porque ele foi capacitado, inspirado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, através do crente, que opera todas as coisas. Como na questão do ensino, por exemplo. O Espírito Santo é o ensinador. É ele quem nos faz lembrar de tudo que Jesus disse. E através daquele que ele capacitou para ensinar, ele ensina a sua igreja. Vimos isso acontecer quando aquele mordomo, lá em Atos capítulo 8, vinha de uma adoração em Jerusalém, lendo o livro do profeta Isaías, onde dizia que Jesus seria levado como ovelha muda para o matadouro. Só que o mordomo achava que Isaías pudesse estar se referindo a si próprio, né? Como sendo essa a ovelha. Então o Espírito Santo, através de Filipe, ensinou o mordomo que Isaías falava acerca de Jesus. O Espírito Santo poderia ensinar diretamente o mordomo no seu coração, mas ele capacitou Filipe para isso. Daí também a necessidade de Filipe estar preparado, conhecendo as Escrituras, a capacitação para fazer a interpretação correta e a aplicação dos textos bíblicos vem do Espírito Santo, mas o preparo deve ser adquirido por aquele que vai repassar o que aprendeu do professor dos professores. Como o Espírito Santo vai me lembrar das coisas que Jesus disse e aplicar na vida cotidiana, se nem ao menos eu conhecer o que Jesus disse? Da mesma forma, na questão do consolo, o Espírito Santo foi enviado para nos consolar, e ele faz isso também por intermédio da palavra de Deus na boca dos seus servos. Como ele fez através da boca de Paulo para consolar os irmãos de Tessalônica, que estavam tristes pela perda dos entes queridos e achando que nunca mais iriam revê-los. Paulo disse que eles haveriam de ressuscitar com Cristo e concluiu dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para consolar os tessalonicenses. Já com relação às nossas fraquezas, o Espírito Santo nos fortalece contra o pecado, agindo através do seu poder diretamente em nós. Quantas pessoas há no nosso meio que já foram transformadas pelo poder do Espírito Santo? Até muitos de nós mesmos. Só que para alguém ser liberto pelo poder transformador do Espírito Santo, ele deve ao menos querer e não resistir à ação do Espírito Santo. E o fortalecimento do Espírito Santo não diz respeito apenas naquela transição de quem estava no mundo e veio para Cristo, mas ele continua nos fortalecendo mesmo quando já estamos em Cristo, já que o crente ele não deixa de ser tentado quando o Espírito Santo passa a habitar nele, porque o pecado ainda habita no crente. Paulo disse isso, né? Paulo tinha uma fraqueza e pediu para que Jesus retirasse dele esse espinho na carne. E Jesus foi enfático, né? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Por isso que Paulo vai dizer que sente prazer nas fraquezas, porque quando ele estava fraco, o Senhor o fortalecia. Mas mesmo com a graça e o poder de Deus em Paulo, notem que o pecado ainda habitava nele. Até mesmo o próprio Senhor Jesus, que nunca pecou, quando ele foi batizado nas águas e no Espírito Santo, embora ele já fosse cheio do Espírito Santo desde o ventre, Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites no deserto. Mas para suportar a tentação e a fraqueza, nessa luta entre o Espírito e a carne, o cristão não deve resistir ao Espírito Santo. Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por último, o tópico 3 chama atenção pelo fato do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não ser um evento isolado, ou seja, não foi só para aqueles dias. Essa promessa de Deus continuou se cumprindo no decorrer da história também após o Pentecostes, como em Samaria, onde os crentes só eram batizados nas águas, e Pedro e João oraram impondo as mãos sobre eles e receberam o batismo no Espírito Santo. Também a família do centurião Cornélio, que eram romanos, ao ouvirem a palavra de Deus, todos foram batizados também no Espírito Santo. Além dos efésios, quando Paulo perguntou se eles já haviam recebido o Espírito Santo quando creram, eles disseram que nem ao menos sabiam que havia o batismo no Espírito Santo, e eles só eram batizados no batismo de João. E quando ouviram o apóstolo Paulo, eles também foram batizados no Espírito Santo. Então os irmãos percebam
que não existe uma fórmula mágica para ser batizado com o Espírito Santo. A pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo ao ser impostas as mãos sobre essa pessoa numa oração. Ela pode ser batizada no Espírito Santo só de ouvir a palavra de Deus, como vimos nesses textos. Já ouvi testemunhos de pessoas que foram batizadas tomando banho, cantando, louvando a Deus no chuveiro. Outro foi batizado com o Espírito Santo enquanto dirigiu o caminhão. Eu também tive a minha experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus, que foi completamente diferente. Eu estava dormindo, passando por uma luta muito grande, um processo muito difícil na minha vida. E de repente o anjo do Senhor me aparece em sonhos e começa a pregar para mim, falando bem alto. E ele me disse em sonhos: se tudo é possível ao que crê, quanto mais para Deus que criou o que crê. E ali naquele momento, aquele anjo, ele começou a falar em línguas ali no meu sonho, e eu me despertei, irmãos, e comecei a falar em línguas. Essa foi a minha experiência pessoal, mas não é uma fórmula mágica. Se houvesse regras para que alguém fosse batizado com o Espírito Santo, não seria de Deus, mas do homem. Por isso, o batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal, conforme diz aí o item. O batismo no Espírito Santo é um dos pilares dessa teologia. Irmãos, muitos acreditam que o batismo no Espírito Santo está relacionado à conversão. Ou seja, segundo essas pessoas, todos que receberam Jesus com um coração sincero já são batizados com o Espírito Santo. Mas já podemos constatar nesses textos que vimos agora há pouco que são experiências distintas, separadas. O próprio Senhor Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos quando ele ressuscitou. Mesmo assim, mais para frente, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo também. Que todo crente tem o Espírito Santo, não resta dúvida. Afinal, foi o Espírito Santo quem os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas não significa necessariamente que todos são batizados com o Espírito Santo. Seria como, por exemplo, na medicina, onde existe o clínico geral e os especialistas. Todo clínico é médico, mas ele não é especialista. É como se todo crente tivesse vestido com camisa de manga. Mas tem aqueles que, além da camisa de manga, são revestidos com uma blusa de frio por cima dessa camisa. Esses suportarão um frio mais intenso. Da mesma forma, todo crente tem o Espírito Santo. Ele foi vestido do Espírito Santo, mas se ele não for revestido com o poder do Espírito, esse crente não vai suportar as perseguições e aflições como as que Paulo suportou e com alegria. O item prossegue dizendo que o Antigo Testamento já sinalizava sobre a vinda do Espírito Santo de uma forma integral e definitiva e que veio a se manifestar naquele cenáculo em Jerusalém. Toda a trajetória, irmãos, já havia sido traçada por Deus em sua soberania, em sua onisciência. Apenas foi se cumprindo aos poucos no decorrer da história. Às vezes dá a impressão que o Antigo Testamento é uma Bíblia e o Novo é outra, Mas tanto a palavra de Deus quanto a história traçada por Deus é uma só. É como se fosse uma melodia, Ambas vão se cumprindo na mais perfeita sintonia. Palavra de Deus e história se cumprindo. Da mesma forma acontece com o que Deus já traçou na nossa vida. Nada, irmãos, absolutamente nada pode impedir o que Deus já preparou para cada um de nós no decorrer da nossa história. Aquilo que Deus te prometeu pode não ter se cumprido ainda, mas suas promessas continuam de pé. Assim como o batismo com o Espírito Santo, que já se cumpriu, mas ainda continua de pé nos dias atuais para anunciarmos a palavra de Deus com ousadia e poder. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final dessa segunda lição. Deus abençoe você que mais uma vez nos acompanhou nesse estudo. Se for da vontade de Deus, na próxima semana estaremos refletindo na lição de número 3, que vai falar mais sobre a ação do Espírito Santo, só que dessa vez antes do Pentecostes, e eu tenho certeza que será uma bênção para a glória de Deus. Então, orem por nós em favor de mais essa lição. Conto com todos vocês para mais esse estudo e eu desejo desde já uma ótima aula na EBD da sua igreja e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.